dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ariane Valadares, apresentadora do Modo Copa, um projeto do Colégio Objetivo que convida você a olhar a Copa do Mundo de um jeito diferente. Mas aqui não é só futebol, é vestibular também. E hoje vamos falar do Brasil e Haiti. Tem muita coisa aqui para rolar e eu tô com um timaço escalado aqui de ouro, de peso. E eu vou começar com ele, professor Augusto de Química. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção, obrigado aí, galera, pelo programa. Que seja um programa bem gostoso, fazer essa relação com o Enem, vestibular, o ERJ, e ainda tem aí a Copa do Mundo, rumo ao Hexa, e vamos querer! Perfeito, também estou com ele, Tadeu, professor de Geografia. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, falar de futebol. Hoje eu nunca falo de geografia, não, quero falar só de futebol. Eu tô só futebol, ainda mais que é um jogo bom, quente, grande, Haiti e Brasil. É um jogo que anima toda a população brasileira. Então hoje é futebol. Futebol. Anima. E eu tô com o professor de literatura aqui, Marquinhos. Seja bem-vindo. Vamos lá, falar de música, falar de literatura, falar de futebol. Bola na área não altera o placar, como já dizia a música. Vambora. Isso. Vambora. Fazer gol. Fazer gol. E o golaço aqui do professor de História, Rafael. Seja bem-vindo. É nóis, tamo junto, hein? Vamos falar de futebol hoje, falar do Brasil, falar que vai ter ali Estevão, vai ter Hendrick, vai ter muito gol, e é isso, Brasil. E de história também, de muita coisa. Nada. História eu não vou falar nada, me recuso, vou falar só sobre o Brasil. Lembrando que eu posso dar cartão vermelho. Chega, Brasil! É isso, vamos juntos. Mas eu já começo com um bate-bola aqui com vocês, pensando na sua disciplina, professores. Quando fala de Brasil e Haiti, pode falar um desses dois países. O que vem na cabeça? Começando com você, prof. Começa sempre com o que é mais importante, que é a história, né? Só pra dar uma zoada nos caras aqui, que é a ciência que tudo leva, assim. Todos vocês aqui estão hoje como convidados, né? Tô brincando. Toda vez que você pensa em Brasil e Haiti, Posso cara... fazer uma intervenção? O quê? Só tem história porque tem geografia, né? Cala a boca. Não vê Mas o a espaço, ideia não há o tempo. Toda vez que eu penso no Brasil e Haiti, tem que pensar o seguinte: nós estamos aí com o país, que é o Haiti, que fez uma revolução com escravos, que libertou os escravos, e o Brasil, que foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Então, assim, tem essa contradição aí tipo, do que era para ser um exemplo na América, um exemplo aqui pra gente, e nós não somos esse exemplo. Então, toda vez que eu penso no Haiti e no Brasil, essa comparação, de cara eu já penso nisso, na abolição dos escravos, eu penso nisso. Perfeito. Eu vou jogar a bola agora para o professor de Geografia, porque se tem história, tem geografia também. Conta pra gente, o que pensa na sua cabeça? Na verdade, se tem geografia, aí sim, em seguida tem história. Nós não vamos discutir isso aqui hoje, isso não é importante. O importante é o jogo. Tadeu tá maluco, tá louco, alucinado. Só pra deixar as coisas claras. Eu vou pedir a direção pra falar mais uma vez assim. Tadeu, fale um pouquinho sobre o jogo. O que você pensa no jogo? Esquece. Eu vou escalar o Haiti hoje. Meu Deus. Nossa. Tá? Pensa ninguém. Lembra que ele vai escalar. Vou pegar o celular aqui rapidinho. Me veio uma palavra à cabeça. Irmãos. Países muito parecidos, do ponto de vista do contexto histórico, geográfico, muitas similaridades. Então, quando eu vejo os dois, eu vejo irmãos. E talvez por isso muitas questões apareçam sobre ambos, especialmente sobre o Haiti, as questões que eles vivem. Então, assim, vejo irmandade. É isso que eu vejo. Perfeito, irmandade. Muito bom. E agora eu jogo para você, literatura. Quando a gente fala sobre futebol, eu penso logo em identidade nacional, né? Porque é um símbolo da identidade nacional, né? O futebol, como tem as Palmeiras, lá do nosso querido Gonçalves Dias, né, na Canção do Exílio, a gente tem Minha Terra tem Palmeiras, Inter, Corinthians e Fla, né, um poeminha de 1978, falando também de identidade nacional, falando que em 1978 a Argentina ganhou, né, a Copa. Polêmico. E tem vários polêmico. Tem vários poemas, né, tem várias possibilidades da gente representar a identidade nacional pelo futebol, pelo esporte, né? Então, tem muita coisa pra gente falar, na arte, né? Na pictografia, né? Na pintura, na música, nos poemas, contextos críticos. Então, tem aí uma abrangência muito bacana, né? Pra gente explorar. Muito nerd, né? Muito. Tô até sentindo muito legal. Eu tô até empolgada porque é aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. De futebol. Fala de futebol. Agora, professor de Química, o que vem na sua... Até eu tô curiosa. O que vem na sua cabeça? Não vem nada. Carbono, 4 ligações. THH, acabou. ligação dupla, simples. Eu sei porque ela deixou por último, porque ser específica de medicina aqui no contexto é sempre mais importante. Mas quando a gente pensa em Brasil e Haiti, eu vou pensar em reconstrução. Aí quando eu falo em reconstrução, eu começo pela construção civil.
Para a construção civil, eu vou pensar no cimento, no carbonato de cálcio, eu vou pensar na argila, eu vou pensar que esse carbonato faz uma decomposição. E aí, depois, para sofrer uma hidratação, para que faça endurecer, para que ele possa erguer os edifícios, as construções civis, para ter uma melhor questão de moradia para os países haitianos e até no Brasil também, porque tem uma questão de pobreza muito grande. Vou pensar também na questão da energia, que o Brasil tem uma diversa matriz energética, já o Haiti não tem essa dificuldade, então aqui a gente tem hidrelétrica, biocombustíveis, falar do etanol, que é um dos principais produtos que nós, na nosso desenvolvimento, a gente exporta o etanol da cana-de-açúcar. Então, é muito essa relação do quanto, como o Tadeu falou, são co-irmãos e irmãos. Essas relações comerciais são feitas através das indústrias químicas e petroquímicas que suportam a ajuda que o Brasil dá ao Haiti, como deu militarmente, agora dá também a questão do comércio e esse translado de tecnologias, né? De matéria-prima e tecnologia. Perfeito. Falou muito. Agora eu quero saber, você sabe a escalação do Haiti? Boa. Eu não. Agora não Mas saber. química ele sabe. E Química, sabe muito. graças a Deus. Vamos juntos, agora eu E a já... colinha, né? Tem que ter uma colinha aí, botar um... Olha, não pode, Ei, não não pode pode, expor. não pode colar. Não pode, né? expor. Colar não pode. Aquele quadro ali que a escalação Tem não é pra razão, ler, não? corta Não, essa não é pra ler, não. Foco, E agora. aquele iPad gigante que tá ali no canto. Não tô vendo. Não pode colar, não pode colar. tô vendo. Professor, não tô Aqui colando, também não. razão. tem. Estou conferindo pra saber se minha resposta está correta. É diferente. Isso aí. A gente tem que ser exemplo. Vamos juntos, agora eu vou para o Rafael Rhodes, que vai falar um pouquinho da história. Você falou sobre essa contradição aí. Aconteceu a Revolução Haitiana. Conta pra gente como que foi esse processo, porque foi um processo, assim, comparado ao Brasil, bem diferente, né? Sim, ó, Tadeu hoje tá com a blusa da França? Tá com a França, olha só Colonizador. o colonizador aí, ó. Isso. Então o que acontece? Na verdade, a França coloniza o Haiti, uma colônia rica, né? Produzia açúcar e tal. Só que a grande questão é que ocorre bem próximo do que é o iluminismo, né? Se olhar a França lá, são três cores: liberdade, igualdade e fraternidade. Dos ideais do iluminismo, todos os homens nascem livres e iguais. Esse movimento iluminismo, que é do século XVIII, ele influencia a independência de todo mundo da América, né? Inclusive do Haiti. E aí o que acontece? Influenciado por esse movimento de liberdade, influenciado por uma crise do antigo regime que tá rolando lá na Europa, Napoleão daqui a pouco vai fazer um monte de coisa lá, vai invadir um monte de lugar, mas a questão é que o Haiti consegue a sua independência em 1804, e qual é a diferença do Haiti pro resto da América, né? É um movimento feito por escravos. Isso Do que é mundo, né? muito legal, é um movimento, uma revolução feita por escravos que dá certo, e isso aí gera... Sabe qual o sentimento que isso gera? Medo em muita gente no Brasil. Medo em todo mundo que tinha escravo. Esse movimento, o Haiti, ele chega no Brasil e a primeira coisa que os fazendeiros fazem é ter medo. Eles falam assim, meu Deus, e se isso chegar até aqui? O que acontece? O Haiti foi um exemplo na nossa independência. O Brasil ficou independente um pouquinho depois do Haiti, em 1822. O Brasil ficou independente e continuou escravista, continuou com latifúndio, continuou mão de obra escrava, exportando produtos primários. O Brasil continuou igual. Então, enquanto o Haiti faz uma revolução feita por escravos, onde tem a liberdade, a nossa independência é feita pelo colonizador. Dom Pedro I. É uma loucura entender isso, entender que quem nos liberta é quem nos explorou. Síndrome de Estocolmo, né? Que você se apaixona pelo sequestrador. É uma loucura pensar isso. Então, acho que o Haiti, quando consegue a sua independência, é maravilhoso pensar essa independência do Haiti, porque ele é um exemplo a ser seguido por nós, né? O Brasil acaba com a escravidão 13 de maio de 88. Então, se você olhar... O último. É muita loucura. Somos 300 anos de escravidão nesse país. E o Haiti tinha que ser tido um exemplo. A gente tinha que seguir o exemplo do Haiti. Não tem nada a ver com o que acontece hoje no Haiti, né? Mas o processo de independência dele, influenciado pelas ideias iluministas, influenciado por ideias de liberdade. Liberdade. Todos os homens nascem livres e iguais. Se você pegar a frase, pegar o movimento, é para isso. É para ter liberdade, né? Então, eu acho que falar do Haiti é falar algo bonito para a América. É para falar que é algo que tinha tudo para dar certo na América, que era para ser um exemplo para os outros países. Falar desse país é isso pra mim, né? Então esse jogo agora, que o Brasil vai ganhar com certeza, porque existe uma disparidade muito grande em relação ao que é o futebol pra gente, a nossa economia, a nossa sociedade. O Brasil vai ganhar, mas o Haiti já ganhou 200 anos atrás. 222 anos atrás. Então, acho que essa é a questão toda. Começar falando sobre um país que tinha que ser um exemplo pra gente. Um país que liberta os escravos, um país que fez uma revolução feita por escravos. E isso gerou muito medo. Então, acho que a primeira conversa tem que ser essa. O medo que o Haiti gerou no Brasil.
E o que é muito legal, dentro do que o Rafa está falando, é que quando a gente fala de construção de identidade nacional, é uma forma também de garantir a nossa liberdade. Perfeito. Então, quando na canção do exílio ele fala lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as palmeiras representam a nossa identidade, né? Quando o texto Minha Terra Tem Palmeiras, Inter, Corinthians e Fla, que é um poeminha de 1978, ele também está construindo a identidade nacional a partir do futebol. Então a gente constrói a identidade nacional a partir da natureza, a gente constrói a identidade nacional a partir do futebol, a gente constrói a identidade nacional a partir da música, né, de símbolos nacionais, né? Então o futebol, para a gente, principalmente para a geração, né, atual, quantos Ronaldinhos nós gostaríamos de ter? É um símbolo. Quantos Zicos gostaríamos de ter? É um símbolo, né? Então, é legal a gente pensar na música, é legal a gente pensar na poesia, que fazem parte da nossa literatura e concentra cada vez mais a nossa liberdade, a nossa identidade, né? Legal quando eu fui convidado, né? Fiquei sabendo desse projeto. A primeira música que veio à minha cabeça é a do Skank, né? Bola na área, não altera o placar. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Sim. Então, a gente cresce nessa aura, né? nessa dinâmica, nessa atmosfera de buscar ser jogador de futebol, né? Da beleza, da magia, das cores, da torcida, do ápice, né? Que é fazer o gol. Então, Do projeto de ascensão social das camadas menos favorecidas, né? isso, aí a gente traz esse engajamento, nessa análise crítica socioeconômica, né, que tem, da criança sair lá da periferia e ter uma jornada de deslocamento enorme, longe da família, para ter uma ascensão financeira, né? Aí você tem uma representação aí crítica, né, da nossa brasilidade, né, do nosso futebol. Então é um tema vastíssimo, né? É claro, né, olhando para o vestibular, né, que foi o começo da minha fala, né, a construção da identidade nacional, que é muito legal, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, é um texto dos 19. E esse Palmeiras está com letra minúscula, né, um substantivo comum. Aí quando você pega o poema, minha terra tem Palmeiras, Inter, Corinthians e Fla. E aí esse Palmeiras está com letra maiúscula, que representa o Palmeiras, que é um time de São Paulo, e que o Sudeste é o eixo econômico, é o eixo político, né? Então você vê, por exemplo... Não tem Vasco, né? Não tem. É o Fla, porque só os representa grandes. a nação, né? Nação rubro-negra. A gente pode entrar nesse assunto. Construção de Não, pessoal, uma nação. pergunta. Falar de Olha qual só. é o verdadeiro É uma time do povo. pergunta Mas técnica. tudo bem, a gente pode conversar sobre Não, isso. não, tudo não. Porque às vezes a gente não conhece o poema, a gente quer saber se tem todos os times. Aí você tá falando que só tem os times grandes, é isso? Voltando a trabalhar, Tá. É, São perguntas pertinentes. Palmeiras, minha terra tem Palmeiras, Inter, Corinthians e Fla. Então, começa com Palmeiras, Sudeste, São Paulo. Inter, Sul, Corinthians e Fla. Você vê que até na questão Brilhou até o geopolítica, olhinho da Ariana na ali. questão Falou Corinthians, ela falou vai Corinthians. geopolítica, né? Você pega o Sul e Sudeste, onde historicamente você tem ali, né, uma representação política mais expressiva, né? Ele não subiu ali pro Norte e Nordeste, né? A geografia a gente chama de área concentrada, área core, concentrada, área de concentração da riqueza. Então isso é muito legal. Mas essa é uma participação. Mas não tem Vasco, Sim. só para eu não... E a- Não, Não, porque pode ser uma dúvida do o aluno. Vasco é o verdadeiro time do povo. Mas a literatura, nesses movimentos, assim, ela surge como uma arma, né? Porque É isso que eu ia falar, a a escrita arte é se pra torna resistência. Isso. A literatura, a música, a arte, todos os movimentos que estão aí, se você pegar, eles são para dizer, contar essa história, para falar sobre aquilo. Então, assim, quando a gente está num lugar que a gente precisa lutar contra ele, né? A gente usa a arte, né? Recentemente usamos o Twitter, usamos as redes sociais para lutar contra o opressor. E aí a literatura ela tem esse papel, como já teve o cinema, já teve a música, já tem até hoje, no caso, né? A literatura tem essa função de levar para as camadas essa história. Porque se essa história não for contada,
ela cai por terra. Então a gente precisa contar essa história. Então a literatura ela é fundamental. E é democrática, né? Sim, É senhor. democrática porque você trabalha tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Perfeito. E o futebol é a melhor linguagem não verbal que o Brasil Maravilha. tem como soft power, né? Se você pensar ali no movimento of the people, né? Como é No que é? Repete. movement of the people, trabalhando a linguagem Again. em inglês, né? Tem um patrocinador de inglês aí pra gente poder fazer uma peraí. campanha agora? O patrocinador de inglês, quem quiser aí, tem Vou. curso aí. Se Edify é nosso Mas o inglês patrocinador. dele é o É, Jump the Cat. Jump the Vou botar aqui Cat. uma Show aula the pra nós. money. Se você tira as cores, a paixão, e você pensa no movimento das pessoas indo ao estádio, a sincronia, os cantos, tiramos o clubismo, né? Tiramos a paixão. E vamos pensar só no movimento que o esporte leva, é lindíssimo. E aí não precisa ser escolarizado. Não precisa ser engajado. Você só desfruta da arte. É o que o Rafa está falando, né? Como é importante a beleza da arte, a beleza da música, a beleza da pintura, a beleza da poesia. Então, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, o futebol é riquíssimo, né? Você vê, por O exemplo... verbal do futebol O Brasil jogou no Haiti, filho pô, da- pra fazer uma ação comunitária mundial, né? O Brasil foi lá. O Brasil mandou exército pro Haiti. É isso que eu ia comentar, do 2004, jogo da Foi. paz. Foi Mas que assim, ano isso? 2004. Muito legal. E no Mas, caso, ó, só conta antes- pra gente um pouquinho sobre esse... Não, eu acho que- vou contar, na verdade é o caso do jogo, né? Jogo que da é, pô, paz. esse jogo foi fenomenal. Mas eu complementar aqui uma coisa importante. A literatura, a linguagem verbal ou não verbal, ela tem dois lados, como tudo. Ela pode servir para libertar ou aprisionar. Porque se você pensar no cinema, ele pode transformar o algoz, né? A gente pode falar, pô, mas o Oriente Médio hoje tem um problema, é o vilão da história. Mas é como você transforma aquilo que você quer. É quem domina a rede, quem domina o sistema. Então também tem isso. Ela liberta, tanto é que você fala pouco sobre a Revolução Haitiana. Pouco se fala. Fala muito pouco, mas fala da Revolução Francesa, da Revolução Americana. Exatamente. Então, na verdade, tem que tomar cuidado porque a cultura hegemônica ela tende a se prevalecer e apagar aquilo que ela não quer que apareça, como o Rafa falou. Tanto Hitler quanto o Stalin tinham cineastas que trabalhavam para os seus governos, né? Teve até agora, recentemente, a cineasta de Hitler foi condenada, fizeram uma entrevista sobre isso, sobre ela era vilã ou não era vilã. Então o cinema, ele tem esse papel fundamental, assim como todas as artes, de levar para as pessoas uma reflexão sobre o mundo. O problema é quando essa reflexão ela é controlada, quando você não tem essa liberdade para comunicar, para conversar com as pessoas. Então, o grande problema é quando essa arte ela é controlada pelo Estado. O que acontece em ditaduras, o que acontece em regimes autoritários, como aconteceu na Alemanha, aconteceu também na União Soviética, aconteceu em um monte de lugar. Eu acho que a grande questão da arte e a liberdade que ela tem é que ela tem que ser sempre livre, para que ela possa levar as pessoas uma reflexão sobre a realidade. Acho que a arte é isso. E ela tem um papel fundamental em a gente falar sobre o que acontece no Haiti. No Haiti a gente vê muito documentário sobre o que acontece no Haiti. O cinema documentário é muito forte. Então acho que a ideia de pensar a arte como um fenômeno, como uma parte da reflexão da história é que a arte nos leva a compreender muito o mundo que a gente vive. E tem que falar o que você falou, tomar cuidado com o governo tentando controlar essa mente ou não, né? Isso é muita A loucura. questão da censura, né? Isso tem muito e infelizmente influencia bastante no que vai acontecer em determinado país. Mas assim, a questão do esporte que você mencionou, o jogo da paz, como que funcionou? Até a gente estava conversando sobre isso no bastidor. Eu até fiquei curiosa. Eu falei, Contando cara, essa teve história esse jogo porque da paz. é uma história incrível. Primeiro porque começa a explicação toda com a Revolução. Só que quando a gente chega no século XX, as coisas desandam ali, né? E principalmente agora vamos para o século XXI, as coisas desandam porque começa a ter golpe, morte de presidentes. E aí milícias armadas tomam o governo. E aí, infelizmente, o Haiti passa por um terremoto, um dos piores terremotos que a gente já teve aqui na história da América Central. Claro que o do Chile foi um dos piores da década de 60. E aí depois a gente tem um furacão também que passa, o que salva um pouco o Haiti, porque é uma área montanhosa, né? E aí logo depois um outro terremoto. E aí no meio de tudo isso, um pouco antes de tudo isso, cara, em 2004, o Brasil, já com um governo novo, acho que na época, não, 2004 já era o Lula, resolveu mandar uma missão de paz junto com a ONU. E é importante para o vestibular que o Brasil sempre
quis reformar, sempre assim, do século XX para cá, o Brasil, 21 especialmente, o Brasil quis reformar a ONU para que o Brasil tivesse um assento também, dentre os 5 assentos garantidos da ONU, que o Brasil pudesse também entrar para representar a América Latina, por exemplo, porque não tem representante da América Latina. Então o Brasil manda uma missão de paz através da ONU para também mostrar o soft power brasileiro, o quanto a gente tem essa capacidade de projetar a nossa força para o mundo. E aí, nesse momento, o ministro do Haiti, ele pede, poxa, vai mandar exército? Manda seleção. E aí o presidente falou, com o presidente da CBF, falou, cara, seria legal ele mandar seleção. E todos os jogadores da seleção brasileira adoraram a ideia. Eles foram para o Haiti, claro, chegaram lá, blindado, com carro blindado, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, eles gritando. O país parou. E o mais legal é que os soldados estavam dando, de um lado, a camisa do Brasil e bandeirinha, e do outro lado, alimentos. Eles estavam brigando pela camisa e pela bandeirinha e deixando os alimentos de fora, gritando Ronaldo, 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 Ronaldo o tempo todo. Então, na verdade, aquilo levou uma febre. E o mais legal de tudo é que, como era o jogo da paz, o Brasil queria realmente apaziguar a situação que estava caótica no país. E aí, por incrível que pareça, olha que contradição histórica, né? O general da Força de Paz, Expedição de Paz Brasileira, é o general Heleno, que depois virou um rival político do próprio presidente Lula atualmente. E aí o que vai acontecer? Vai ter o jogo da paz, mas as pessoas tinham que trocar armas por ingresso, que era o jogo da paz. Então você deixa a sua arma e o ingresso. No meio do caminho, né, eles pensaram, caramba, a gente só vai ter gente aqui das gangues dentro do estádio, vai ficar perigoso. Então vamos deixar o povão também comprar. E aí, na verdade, o Brasil marcou a história, porque para eles, e aí você fala dos haitianos, o Brasil é o exemplo do poder no mundo, nessa região aqui. Então, para eles, até um rapaz fala assim, cara, se você disser que tem um problema comigo e eu te odiar, e de repente você fala assim, eu gosto do Brasil, a gente volta a se amar. Porque falou Brasil é um soft power absurdo, que é tanto o projeto brasileiro de se projetar a força para o mundo, quanto a projeção, claro, do futebol, que é o nosso soft power, futebol e carnaval. E as novelas, tá? Para quem não sabe, a Europa adora a novela brasileira. Você vai Cuba, novela brasileira. Brasil aí. A Vida Brasil faz um sucesso estrondoso, assim como os coreanos têm lá a cultura K-pop, os mexicanos também têm as suas novelas, os Estados Unidos têm o Hollywood, o Brasil tem o carnaval, o futebol e as novelas brasileiras que são amadas pelo mundo inteiro. Então, e inclusive quem está aqui no nosso estúdio de anote é o diretor da Globo. Então quem está dirigindo a gente aqui, ele, cara, olha isso aqui onde está. É o diretor da Globo. Ó, plim, plim aí, é um cara que sabe, né, assim, quer patrocinar, a gente está aqui, muito né? chique, muito Exatamente. Então, na verdade, a história é essa. Aceitamos convites, né? A gente aceita convite, patrocínio, apoio. Por favor. Mas a educação não pode depender dessa situação. Sim, Né? de forma alguma. Não, e pegando aqui um contrário. gancho da fala dos meus colegas, quando o Rafa fala da questão histórica e dessa... que o Tadeu vem com essa questão do Brasil como soft power, com esses 3 quesitos, carnaval, futebol e a novela, que é uma questão de arte e que representam a cultura, representam o que o Marquinho falou da representação da cultura nacional, que a gente exporta, nesse caso, para a Europa e para o Haiti, como seleção e etc. Você vê que nesse contexto do futebol, as torcidas, né, quando ela coloca a paixão dela naquilo ali, ela faz isso como ser uma prova de arte. A gente exporta essa imagem das arquibancadas do Maracanã, das arquibancadas do Morumbi, lá da arena do Grêmio. A gente exporta essas imagens daquela arte, daquele movimento de cânticos e movimento de braços, e movimento de torcida, e também com os sinalizadores, que é proibido, mas a gente leva isso para o estádio. Tem gente de torcidas aqui que leva, né, para o estádio para representar representar a sua cultura quanto futebol, lógico, da minha, no caso, é a nação rubro-negra, né, que é aquela cor vermelha, né, no caso do Corinthians, né, aquele sinalizador com preto e branco nas arquibancadas, no Cruzeiro, aquela cor azul, que vai lembrar um pouquinho, dentro da química, o modelo de Bohr, né, porque você tem o aquecimento ali, o elétron pula para uma camada externa e na volta ele emite o fóton, que foi uma questão do Enem. Tá? Caiu no Enem, falava sobre fóton. Fóton, eu sei, é a luz, né? Fóton, a luz nuclear em forma de cor. Então, assim, você tem essa arte representada que, apesar de ser uma coisa, um movimento cultural que vem na história, na questão econômica e política, no caso do país, e na representação literária da identidade cultural, agrega dentro desse contexto todo, ainda tem as naturezas que acaba agindo ali, tanto na paixão, porque você libera de hormônios, que vai trazer na biologia, de imbuir, né, a paixão, a vontade, o gritar, o estar ali e vibrar naquela euforia de um gol no Maracanã, né? E aí, falando da seleção brasileira,
nosso eterno voador Danilo, gol do nosso tetra na Libertadores. Então, tá aí para representar a seleção nesse rumo ao nosso Primeiro ex aí, convocado né? do mundo, né? O primeiro É, convocado foi do ele. mundo da seleção, É, Danilo Mengão. Do Tamo time junto. da gente? Aí Não podia vai, falar. vai pro Hexa. Vai voar no Hexa. Mas pode falar do time de futebol? Fica à vontade. Não, Já mas foi o peraí. seu Januário? Já? Ratolândia não. Ah, pelo amor de Deus, eu vou embora. Não, O verdadeiro que time isso, do que povo, isso, que time do isso. Vasco da Gama, pelo amor de Deus. Produção, traz ele de volta, por favor, não expulsei. Ele foi- Você foi ao banheiro? Foi coisar? Tô aqui, Ah, tá. É porque não tem... Ah, é assim, posso falar uma coisa? Que ele é vascaíno, ele vai gostar disso aqui agora. Vai lá. Ó, um dos últimos ídolos que o Vasco formou, Juninho Pernambucano, jogou nesse jogo da paz. Um dos últimos, fez gol e tudo. Depois disso, nunca mais teve um ídolo do Vasco. Mas teve aí, em 2004. Se continuar Não, tô te falando, dando eu vou a moral. embora. Não, Eu vou vou te embora. defender, eu não vou deixar de Eu falar vou mal de você, não. embora. Teve um ídolo, jogou em 2004, não formou mais nenhum. Não formou mais nenhum. Mas até 2004, teve esse grande ídolo. Nesse É- jogo, é o símbolo, tem né? Um torcedor ilustre do nosso time aqui, que é o Fenômeno, né? Fenômeno. É. Nesse jogo também. E esse ano o símbolo, na minha opinião, né, claro, vai ter agora uma plataforma que vai lançar a história do Ronaldinho Gaúcho. Né? Quando a gente fala na história do Toda a Brasil, história ou é um filme sobre Toda a ele, história? a história do Ronaldinho ele preso Gaúcho. no Paraguai, falsificando documento? Aí eu não Modo sei. treta, Tá. peraí. Aí eu não sei. Não, sei lá. Esse modo treta aí vai ser pra Vídeos vazados? exaltar, não, não. né? Tá. a Foto identidade. novinha, A não identidade pode, agora é tá. da exaltação, né? Sim, sim. Porque olha o símbolo que ele representa. Até hoje. Brasil é a seleção com o maior número de títulos, Sim. por exemplo. O Brasil tem o próprio Ronaldinho Gaúcho, que está lançando agora o filme dele. Ele foi o garoto propaganda da Nike, né? Da camisa, né? Pode falar a marca? Desculpa. Que patrocina Foi- o Patrocinador do... Hã? do É a Nike, Vasco. patrocinador, Importante. né? Só queria falar isso. E aí você tem aí o Ronaldinho Gaúcho com um programa na emissora em que ele vai ter uma pauta livre. Ele mesmo em entrevista falou, né? Não tem pauta. Da mesma maneira que eu jogava futebol sem pauta, era criatividade, era genialidade, A resenha do bruxo, né? era Vai ter. bruxaria, E aí, nessa Copa aí, em O princípio, cara era escandaloso. Ah, ele meu, jogava bola num nível escandaloso. absurdo. Ele é jogava escandaloso. bola. Jogou no Flamengo. Sim. ele é escandaloso. Mas, E aí você só lembra de coisa boa, né? Olha é, só, mas só, acho. infelizmente, assim, eu sei que eu sou o Cavaleiro do Apocalipse, mas tem que falar de coisa ruim também. Não, manda aí, Não manda aí. coisa boa, não. Vai lá. Porque dá pra gente fazer uma ligação interessante. O Haiti, terremoto, né? Obviamente, está numa área de contas placas tectônicas. É um problema para um país que já é pobre, com uma infraestrutura pobre, carente, aquela urbanização caótica. E assim, não tem estrutura para aguentar um terremoto, assim como não teria o Brasil. Apesar de deixar claro que existe sim tremor de terra no Brasil por conta de falhas. Não são encontro de placas, mas temos falhas tectônicas. Isso é interessante, porque às vezes eu sinto, tipo, eu sou de Rondônia, É, lá você do lá, norte, isso. e às vezes eu tenho essa sensação e já senti na minha casa. E eu fiquei, cara, mas não Que é que tá possível. acontecendo? O que tá acontecendo no Brasil? Eu não É, sou porque na verdade ali, próximo a Roraima, o que você vai ter? A placa que vem do Oceano Pacífico, ela se encaixa com a placa sul-americana. Então, a rocha, quando ela entra por subducção, ela derrete embaixo de Roraima. Então, é ali que gera essa pressão e pequenos abalos. Então, no Brasil, tem sim aquela região norte ali, pega sim um pedaço que você sente o abalo do tectonismo. Viu aí? O resto do Brasil não. São falhas tectônicas. Eu até brinco que é a teoria do bumbum. O Brasil não está no meio Meu Deus. do bumbum. Ele está numa das bandas. Então, assim, só que o Brasil é cheio de estria. Não, é. Aí ele traz estria. É um problema pra mim. Não, Sim, que sim. isso. Pelo amor de Deus, pras Homem também mulheres. tem, homem também tem. Teoria do- Teoria do bumbum. Uhum, Então, na verdade, o Brasil está Meu Deus. num dos do bumbum. uhum. E aí, a estria seriam as falhas. Não chega a ser o encontro, é uma falha. Só que as falhas se acomodam e geram pequenos abalos. Então, tem em Minas, tem em São Paulo. Já lá, em Roraima, você vai sentir realmente os abalos por conta do encontro de placas. Aí a gente tem terremotos mais fortes, até magnitude E a 6. questão do terremoto também tem do furacão. A gente até falou sobre o terremoto e tal. E eu vou até jogar a bola pro professor de Química para falar um pouquinho sobre essa questão do furacão. Como que é formado e tal. Como que a gente entende como aluno. Porque eu vou dar uma de aluna, que eu falo terremoto, tremor.
Mas furacão, como que funciona isso? Acaba vindo um pouco mais Ciclo na da área água, de né? geografia, né? O que vai impactar ali um pouquinho mais é a questão de temperatura, né? Que é a questão de climática, que vai fazer essas inversões térmicas para fazer. O ciclo cai muito, né? Ciclo da água cai muito, né? Cai, né? Porque você tem a questão da água a vapor, e quanto mais umidade você vai trazer com isso mais chuva, e aí normalmente os furacões são acompanhados de uma tempestade de raios, porque você tem as diferenças de elétrica, que vai fazer e a água é uma substância muito polar, então ela vai facilitar essa condução energética no ar, né, por causa dos vapores de água ali, e então você tem essa questão agregada aos fatores climáticos que traz a questão da geografia e vai ganhar essa velocidade por conta dos fatores climáticos, das correntes de vento, que vai ganhar um pouquinho mais também da característica de físicas, né, da questão da física dentro do movimento ali. E a gente tem a água, né? Falando um pouquinho de Haiti, já que você puxou o gancho da água, a gente tem aí uma questão com o Haiti que lá não tem saneamento básico, porque a água potável é muito importante. E para reestruturar um país, que foi a ideia da missão de paz, que a gente pudesse fazer uma reestruturação, ajudar na reestruturação do Haiti, a questão da água potável entrou nessa questão. Até a ONU recebe para alguns países um canudo, não é bem um canudo, mas como se fosse isso, que você pode botar numa poça de lama e ele faz a filtração, todo o processo de potabilidade da água, digamos assim, numa maneira menor quantidade, menor proporção, para você poder beber a água. E aí qual é um fator importante na questão do Haiti que não tem esse saneamento básico, não tem essa questão, esse cuidado? Doenças. Você não tem saneamento básico, você não tem tratamento de água, você tem, por exemplo, cólera, uma das doenças que afeta Foi muito. levado pelo exército. Que afeta muito a população Os haitiana. europeus com os índios, né? Sim, e por conta que você tem que tratar a água. E aí, quais são esses processos que vão fazer desinfectar essa água? Né? A entrada da cloração e do hipoclorito de sódio, porque vai fazer a desinfecção da água no processo ali, para que ele possa consumir esta água, lógico, em concentrações apropriadas, para que isso possa acontecer. A gente também pode ferver a água, que são mais rudimentar o processo de você ferver para matar os micro-organismos, mas a potabilidade dela, tentar deixá-la mais pura possível, mais potável para você poder beber, aqui no nosso país, né, no nossas estações de tratamento como Guandu, nessa Tese São Paulo, você tem aí a cloração, que é aquela que vai matar as bactérias da água para que ela possa ter, então a água potável tem uma quantidade de cloro específica, e além disso tem a fluoretação. Tem que ter flúor para diminuir o impacto de cárie nos dentes. Então até isso impacta ao longo do processo. Lógico, você tem lá no início aquela introdução do sulfato de alumínio para fazer uma sedimentação, digamos assim, né, das partículas de suspensão, filtração, decantação, sedimentação, e vai todo o processo da água até a saída para chegar na nossa casa clorada, fluoretada, limpinha, no pH correto para a gente poder beber. E no vestibular, como é que cobra isso? Acaba caindo mais um fluxograma do processo como um todo. Legal isso. Já caiu isso várias vezes, mostrando só o fluxograma, já caiu mostrando a estrutura de uma cidade com a entrada e a saída para esgoto, tratamento de esgoto também, o ETA e o ETE, né? Aqui na Barra, né, a gente está perto aqui, tem a estação de tratamento de esgoto que foi construída depois, que vai tratar essa água para jogar lá em alto mar, já aqui no nosso país. No Haiti não tem essa estrutura, porque quando eu comecei falei da construção civil, do cimento, do calcário, para a gente chegar, para a gente poder reestruturar um país na ajuda, né, para chegar nesse momento de ter essas condições básicas de saneamento básico para a população haitiana. E é interessante porque, por exemplo, o professor de história falou no começo aqui, cara, é lindo, né? Eles tiveram a revolução aí, tipo, diferente, é um exemplo a ser seguido, mas infelizmente eles não mantiveram isso, né? Não teve essa questão de... assim, é coisa negativa. Tanto no futebol, que a gente sabe que o Brasil tem toda a probabilidade de ganhar, até eu acho que foi você que falou que o Haiti só é a segunda vez que ele está na Copa. Então... É a segunda participação do Haiti na Copa do Mundo. Vai participar e tem tudo pro Brasil fazer um monte de gol. Foi 6-0 no Jogo da Paz. Acho que nossa classificação tá ali contra o Haiti, porque jogo duro contra o Marrocos. Jogo duro também é a Polônia. Escócia, perdão. Então, assim, vai ser difícil pro Brasil, eu acho, chegar lá. Mas a questão do Haiti com o Brasil, o jogo tem tudo para ser um jogo mais tranquilo. O Haiti hoje não é um exemplo por causa de tudo isso que a gente falou até agora aqui. Tadeu comentou sobre isso. Falou sobre
a questão das milícias que controlam 90% do Capital, território do Haiti. Porto né? Príncipe, Então, assim, eles vivem um estado de guerra civil. A classificação deles para a Copa do Mundo não foi no Haiti. Eles não podem jogar lá porque não tem condições de jogar. Então, hoje, o Haiti precisa de ajuda humanitária, precisa de mais investimento de fora também, porque as milícias lá no Haiti controlaram todo Porto Príncipe, todo o território haitiano. Então, hoje, ver o Haiti com todas essas condições na Copa do Mundo, nossa, que o Brasil entrega o jogo para eles lá e deixa eles fazer um gol, 2, porque ia ser muito maravilhoso. E, na verdade, porque as pessoas vivem numa outra situação, numa outra condição, né? Eu brinco com minhas crianças lá quando eu dou aula, que eu falo assim, existe classe alta, classe média, classe pobre. Eles falam, não, a gente é pobre. Eu falei, não, pô, a gente é classe média, vocês não sabem o que é pobreza. E o Haiti vive hoje com muita miséria, com muita pobreza. E aí você está em casa agora assistindo isso e fala assim, não, eu sou pobre também. Não, não é. Eu tô falando de miséria, de pessoas que morrem, igual o Augusto falou agora, porque não tem água, não tem acesso à água, Ao básico. ao básico. Tem relatos de soldados brasileiros que foram em missão de paz para o Haiti, que eles voltaram com muitos problemas psicológicos por causa do que eles viam com as crianças. As crianças queriam dos soldados a comida, as barras de cereais, as coisas que eles levavam. Eles ficaram muito traumatizados com essa questão. Eu tenho amigos militares que eles voltam e falam, então, o Haiti foi horroroso. Eu falei, então, mas você entrou em guerra? Não, eu estava lá protegendo algumas crianças, não teve essa coisa de explosão, ele não viveu isso. Ele viveu a realidade de crianças morrendo de fome. Isso, cara, isso aí é uma loucura. Então, eu acho que hoje o Haiti tá na Copa do Mundo, é muito maneiro, é muito legal. Tá no grupo com o Brasil, que é difícil, tá no grupo com o Marrocos, que tá invicto há um tempão, mas eu vou torcer muito pro Haiti fazer um gol. O Haiti na Copa da Alemanha lá, acho que fez 2 gols, alguma coisa assim, e foi muito legal. E eu acho que eu torço para que eles tenham uma participação muito bacana. Se o Brasil der mole, Ancelotti, se tu der mole, perde pro Haiti. Não leva a Ryan não pra ver. Ryan. Sabe o que é mais doido? Uhum. É que o povo do Haiti vai estar dividido. Porque eles torceram no jogo da paz, talvez mais pro Brasil do que pro Haiti. É isso que é engraçado. Isso é muito doido, porque realmente a projeção de poder, tinha o Ronaldinho, Uhum. Ronaldo Fenômeno. Essa geração talvez não tenha pego. A gente pegou 94, 98, 2002, só chegando em finais. Isso foi Pegou incrível. 90 também, 90. Marquinhos pegou 90. Pegou que talvez foi a 80 e geração- alguma coisa. 90, Canídia. Ah. Canídia, 90, Canídia. Acabou com a gente. Mais velho. Eu sou coroa do grupo, né? Mas tem 2 pontos que eu acho que só pra me finalizar que são legais e sobre o Haiti serve pro mundo inteiro. Primeiro, nenhum jogador da seleção do Haiti joga no Haiti. Por questões, né? Augusta falou aqui, questões óbvias, desde o terremoto, esquece. O país destruiu realmente. Destruiu, afundou. E o caos se instaurou. E aí tem uma questão que, assim, todos jogam na França, nos Estados Unidos, na Bélgica, claro, né? Pela questão do francês ajuda, e nos Estados Unidos devido à proximidade, que o Haiti tá do lado de Cuba, tá? Então, o Haiti faz fronteira com a República Dominicana. E aí uma coisa incrível, a gente fala muito de fronteiras, México, Estados Unidos. A República Dominicana, devido ao caos que se instaurou no Haiti, e devido a essas milícias, a violência, o tráfico de armas, ela criou um muro entre a República Dominicana e o Haiti para impedir o tráfico que vem do Haiti para dentro da República Dominicana. Você está falando de países realmente pobres, apesar da República Dominicana melhorou muito, mas assim, não são só muros entre Cisjordânia, Israel ou Estados Unidos e México. Tem muros entre nações pobres, mas devido a uma questão muito caótica do Haiti. Então isso mostra para a gente divisão territorial. E eles dividem até um rio, chamado Rio Massacre. E aí a gente sabe que rivalidade vem de rio, né? River. E torna o assunto rivalidade. Exatamente. E eles disputam um rio que fica na fronteira entre ambos. E agora um acusa o outro de estar desviando o rio. Porque a fonte fundamental, como o Augusto falou, é a água. É água. Só que o Haiti precisa muito dessa água também. Só que aí está tendo tráfico de água. E a República Dominicana está lutando. Então agora tem uma disputa entre um território, uma fronteira e rio. Mas não é só É água, fundamental. além da água, você tem que tratar essa Tem que água, tratar a água. né? Porque você tem ali, com certeza, está destruída, mas com certeza tem indústrias que exploram a questão mineral, porque é uma das coisas que eles mais exportam, como a agricultura, pecuária, apesar do território É o triplo C, né? pequeno. Cana, cacau e café. Tem E tabaco. fora os minérios que tem Sim, sim. na América, tem um dos mais ricos, né, Solo rico solos. pra caramba, né? né? Vulcânico. E você tem que tratar essas condições todas para a utilização da população, porque senão é só água por ter água.
Mas ó, só pra que a gente tá falando de vestibular, no vestibular, caiu no meu vestibular uma questão sobre o Haiti, sobre a independência do Haiti, e uma questão discursiva, né? E a resposta era falar sobre isso, sobre esse movimento de libertação inédito na América naquele momento, que era um movimento feito por escravos. Isso foi fundamental. Quase todas as questões de vestibular na parte de história perguntam sobre o processo de independência, sobre essa característica, né? Que é a diferença em relação à América, porque aqui no Brasil foi Dom Pedro, na América Espanhola nós tivemos ali uma elite local lá, que é muito próximo do que era o coronel aqui no Brasil, no coronelismo, né? A gente tem lá a elite crioula, que depois viram lá os caudilhos, né, da América. Então, a elite sempre esteve a liderança dos processos de independência, né? Então, tanto a América Portuguesa quanto a América Espanhola, quem fez a independência foi a elite. Então, quando o Haiti faz esse processo de independência e é diferente de todo mundo, cara, o vestibular, quando cai uma questão sobre o Haiti, é essa pergunta em história. E hoje, em relação à A atualidade... chance é grande, porque vai jogar Brasil e Haiti perto do vestibular UERJ, por exemplo. Esse ano vai cair no vestibular a música Haiti, cantada por Caetano cravou, Veloso. O Haiti é aqui. Então, é uma música que vai cair esse ano no vestibular. Estou aqui recebendo informações dos astros. Vai estar ligado? Mas deixa eu ver a ligado. geografia aqui. E é uma música de caráter crítico, né? Que trabalha exatamente todas essas adversidades que possui o Haiti e também o Brasil em suas devidas proporções, né? Por isso que o refrão da música, o Caetano Veloso canta com aquele falsete dele Eita, lindo, canta né? aí, canta aí. Não, eu não sei. Ele só fala, o Haiti é aqui. É mais ou menos assim, mas a letra da música é extremamente corrosiva, cáustica, né? Extremamente crítica. pH2, né? Bem ácida. Então, acho que vale a pena aí ficar atento na questão de linguagem. Esse ano caindo, linguagens, códigos e suas tecnologias, Haiti. Já caiu em história essa questão. Esse poema, essa música já caiu, e a resposta era que foi um movimento liderado pelos escravos. Então isso é muito legal. Quanta riqueza. No Brasil teve a Conjuração Baiana e houve um medo nas pessoas, assim, nos fazendeiros de escravos, porque era um movimento também influenciado pelo Haiti. Então, assim, o Haiti, ele pode nos ensinar muita coisa. Ele nos ensina desde a independência até todo esse envolvimento hoje lá da milícia controlando um país, o que é caótico, né? Porque são grupos armados que se enfrentam o tempo inteiro. E a população, hoje a saída da população e a população que não está envolvida nesse negócio de ser miliciano e tal, é fugir para o Brasil, talvez. Muitos. O aluno me perguntou uma vez por que não tem... Ninguém ajuda o Haiti. Assim, ninguém que eu digo substancialmente, né? Aí alguém falou assim, talvez é porque não tenha petróleo. Então, a gente, às vezes tem pouco interesse, né? Apesar de um solo muito rico, uma produção de cana e tudo mais. Mas assim, tem pouco interesse. Agora, na geografia já apareceu, quando teve o terremoto no Haiti, comparando com o Japão, porque o Japão teve aquela que destruiu Fukushima, teve a tsunami, que foi no mar, gerou um maremoto, e aí a comparação era, o Haiti até hoje, 2011, até hoje, está destruído. E o Japão, em 3 semanas, estava resolvido. E aí o gabarito era assim, um é desenvolvido tecnologicamente, o outro é subdesenvolvido, e não tem quase apoio, né? E só para puxar um gancho da sua fala que você falou de Fukushima, né? Que aí vai envolver a indústria radioativa, né? Nuclear. E temos uma série passando aí, né? Que está lançada agora recentemente, sobre o Césio 137, que é o maior Muito acidente legal. radiológico no Brasil, que é nos Estados Unidos. Só o merchan, Netflix, patrocina a gente. Boa. Então, assim, é uma probabilidade, né? Porque para sair uma série, tá? Vão fazendo os aniversários do incidente, né, do acidente, nem que seja. Mas porque pode ter questões relacionadas a esse tema. Já vi alguma aí pela rede social falando que pode ser uma coisa vinculada até à questão da redação, né? O tema associado à questão do acidente radioativo, que foi um dos maiores que teve, né? Porque foi o único do Brasil, foi o maior do Brasil. Então, assim, acho interessante. Eu tenho uma informação, mas continua. Assistir a série, porque ela é bem legal, ela traz a parte histórica, conta um pouquinho do contexto, conta um pouquinho da ignorância da população em relação à questão radioativa, e até hoje a gente já sabe muito mais do que sabia, mas ainda a população brasileira ainda é muito leiga em relação, e haitiana provavelmente também, né, porque não tem, lá é uma usina nuclear, né, em relação a isso. E
Então, acho interessante a gente parar para ver a série e aí analisar o contexto radioquímico, físico da usina, do processo, que aí vem aquela lenda, o medo da contaminação em Fukushima, a contaminação lá em Goiânia, com o Césio 137. Acho que é interessante fazer essa analogia pensando em vestibular. Boa dica de série. E tem o dia em que o Brasil esteve aqui, que fala sobre o dia do Jogo da Paz. Eu vou dar uma informação. É uma fofoca radioativa. Pode? Vai. Pode, Fofoca manda, radioativa. Olha a alfa, hein? Em Olha a beta da gama. 2011 ou 12 ou 13, eu não lembro exatamente, faz muito tempo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear brasileira, ela emitiu um alerta porque estavam passando com material radioativo num carro na Avenida Brasil. E para quem não é do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, a gente chama aqui de faixa de Gaza. É cruel. Então, assim, roubaram o caminhão e botaram para dentro de uma favela. Era até um dos comandos, né, que as milícias que nós temos aqui. E tiveram que emitir um alerta para dentro das comunidades para que, pelo amor de Deus, eles não abrissem aquela caixa, porque seria um incidente parecido com o que foi o de Goiânia. Então, assim, eu lembro que durou assim, mais ou menos umas 2 ou 3 semanas até que a caixa fosse entregue ou deixada em algum lugar e o órgão público conseguiu achar. Agora, se aquilo acontece dentro de uma comunidade Caminhão, parente, o caminhão não, só a caixinha. Só a carga. Você imagina ali 100 mil pessoas concentradas. Olha o problema que a gente... E uma radiando para outra, né, Augusto? Que existe isso. Acho que uma passa para outra. Complicado. Só uma fofoca aqui radioativa, porque... E quantas riquezas de conhecimento, né? Até importante, já para ir para o final, infelizmente. Ah, não. Mas Tem eu mais quero jogo, que não? você fale assim na Futebol, câmera. pode Olha ali futebol. na câmera ali do meio e fala assim, se inscreva no canal. Rafa, se pede o inscreva, like aí. Por favor, vai Boa, lá. boa. Você quer... Arrebenta, vai. Nós nem falamos de futebol ainda. A gente Não. tinha que falar do Brasil. O Brasil, Ancelotti, É Copa? ele não conhece a realidade do Brasil. Que Ele isso? tá botando um time muito defensivo. Que isso, Vai jogar gente, igual a que Croácia isso? joga. Ó, Tá errado. Não, o Brasil é pra um cima. conceito chamado xenofobia. Vou Brasil explicar é pra pra vocês. cima, não tem nada a ver com Não. isso. O Brasil vai jogar retranqueiro ali. O Brasil tem que ir pra frente, Brasil, pra frente. Bota Estevão de um lado, Hendrick do outro, bota a Rayan ali no meio ali, fazendo Rayan. balançando assim, bailando, ó. Vou dar uma bailada, meu irmão. Absurdo. Ah, vai jogar. Que eu saiba quem baila é o Vini, né, do Mengão. Mas tá na fase ruim Tá. também. Vai ser substituído Tá na fase no ruim. segundo tempo. Certo. Titular daquele time ali só tem um agora. Rayan. Não, Pensei que fosse Estevão. Rayan. Não, o Rayan vai jogar. Vai jogar. Mas o Ancelotti, ele não é... Ele faz o seguinte. Ele, cara, tá muito retranqueiro. Joga igual jogou no Real Madrid. Bota um monte de gente fazendo gol. Não é pra jogar pra trás. É pra jogar pra frente. Futebol pra frente. Brasil quer ver baile. Brasil quer ver bailada. Brasil quer ver... É isso. Se inscreva no canal Se agora, inscreva, agora. vai, Então, vai. olá, tudo bem? Baila no like. Baila comigo. Baila curtindo aqui, tô zoando, olha só. Meus amores, crianças, vamos lá. Siga o nosso canal, nós vamos postar muita coisa aqui sobre Copa do Mundo, nós vamos estar falando sobre futebol, sobre Enem, sobre a vida, sobre um monte de coisa. Hoje falamos sobre literatura, sobre geografia e falamos sobre aquilo ali que é química também. E assim, estamos aqui cobrindo essa Copa do Mundo maravilhosa, falando sobre vestibular, falando sobre cinema, falando sobre arte, tudo isso. Então, clica no canal, curte essa vibe, que aqui nós vamos ser maior que muita... Eu ia falar Casé TV, pode falar? Não. Aqui, só aqui e na Casé TV você consegue ver, tô brincando. Curta o nosso canal. Corta, nos siga. produção, pelo Estamos amor de aqui, um abraço, um beijo. Foi bom estar com vocês, ficar com vocês e amar vocês. Eita, depois Mas dessa... eu queria o esquema tático do Haiti. O Marquinhos falou que ia falar pra gente vai como lá, é que Marquinhos. eles jogam. Cri. Eu tô com muito esse jogo, na Eu moral. não 11 sei, na eu não linha? sei. 11 na linha, 11 na linha. Um técnico. É, E 4 tem um maluquinho com o apito na mão, correndo pra lá e pra cá. É ele. Pra fechar, momento Falamos de palpite. futebol. Quanto que você acha que vai ser o jogo, Augusto? Nossa senhora. Momento palpite, vai. Com o time do Brasil, do jeito que tá indo, não tem mais Ronaldo, não tem mais Bruxo. Não tem bailada, tem que bailar. Uns 3-4-0. Tá, pro Brasil, né? Tá Claro. bom, vai. Brasil. E você, Tadeu? Eu acho que vai ser 1-1, pra ficar todo mundo feliz. É isso. 2-0. Você? Pô, vai ser 3-0, mas eu queria muito que fosse 2-1 de virada no finalzinho ali pro Haiti ter um momento de parada maneira. 1-1 já vão estar muito felizes. Vai ser 3-0, Pontinho, do gol do cara, Rayan. seguida.
É isso, gente. Pra encerrar... não, faltou, né, Ali? Ei, Caramba, ei. e o link que vão estar as questões do assunto que a gente falou? Com certeza, vai ter todas as questões aqui que eles falaram, conhecimento, literatura. Cara, ele até cantou. Que isso, gente? Você Que tem que isso, se tirei inscrever muito nesse onda. canal. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Muito obrigada, professores, pelo conhecimento de obrigado. vocês. Top demais. Obrigado, É Igor. nóis. Vamos querer! Vamos Eu não juntos. canto. Muito obrigada pela sua audiência, Não pela sua canto. companhia. Até o próximo episódio. Beijo! Porque entender o mundo faz parte do jogo. Vem pro objetivo. Ancelotti, é pra bailar, meu irmão. Se Ah, não bailar, tem não nem gente ganha. do Vasco nessa seleção.